Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não lembra, eu sou a professora Willank, que trabalha a disciplina de língua portuguesa. Na nossa aula, nós vamos conversar sobre o verbo, especificamente sobre tempo verbal, o indicativo do passado, do presente e do futuro. Para trabalhar esse conceito, nós vamos rever uma informação importante que está lá na nossa matéria de jornal que nós vimos na aula anterior. Lembram disso? Para poder trabalhar com vocês, eu vou dividir essa matéria em partes. Assim facilita de vocês conseguirem visualizar as informações e para que eu possa explicar. Então, vamos lá. A primeira informação que nós vamos relembrar é o título, Memórias na Estante. Sobre o que falava essa matéria mesmo? Exato, sobre os livros que influenciaram alguns escritores que nós conhecemos hoje durante a infância deles. Então, nós não vamos retomar essas informações porque nós já vimos na aula anterior, mas nós vamos relembrar um dado bem importante que vai nos ajudar a entender a questão dos verbos. O dado que nós vamos relembrar é a data de publicação. Você lembra quando foi publicado essa matéria? Exatamente, foi em 2010. Como eu disse para vocês na aula anterior, já faz um tempinho, mas não faz com que essa matéria ela perca o charme que ela tem e a importância que ela tem, já que ela trata de um fato que aconteceu lá na infância dos escritores e que não vai mudar essa informação, certo? Agora eu vou deixar para vocês uma pergunta. A data de publicação é posterior ou anterior à do evento? Que evento? Você deve estar se perguntando. Lembram que o evento que nós conversamos na aula anterior era a Bienal? A 21ª Bienal Internacional do Livro? E eu até expliquei para vocês que Bienal era um evento que acontecia de 2 em 2 anos? Estão lembrados? Agora, será que essa data de publicação ela é posterior? Ou seja, ela é depois da data de publicação ou ela é anterior, ou seja, antes da data de publicação? Vamos ver, eu vou marcar para vocês a informação e vou ampliá-la para que vocês possam ver. De 13 a 21 de agosto, leitores, ilustradores e escritores estarão cercados por livros. Então, vejam que essa data do evento, ela é posterior à data de publicação. Ou seja, o evento aconteceu depois de que essa matéria foi publicada. Observem que eu destaquei uma palavra aqui, o estarão. Essa palavra a gente chama de verbo. E verbo é uma palavra que vai indicar uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Vamos pensar em relação ao evento. Qual seria a indicação de ação? Vou dar um exemplo para vocês assim. Irei à 21ª Bienal Internacional do Livro. Irei, essa é uma ação que eu vou executar. Quando eu digo estou muito ansiosa para participar da Bienal, isso é um estado, é a forma como eu estou me sentindo em relação à Bienal. Estou animada. Observe que aí eu tenho uma informação quanto a como eu estou me sentindo. Fenômeno da natureza. Se eu digo choveu muito no dia da Bienal do Livro, eu estou indicando um fenômeno da natureza, porque choveu é uma ação que acontece através da natureza. Mas nós não vamos nos prender exatamente a essas informações. Nós vamos nos preocupar nesse momento em saber se uma ação ela aconteceu no passado, no presente ou no futuro. Então, vamos ver essa informação que tem aqui. Vou colocá-la bem grandona lá para vocês. Assim como você, os escritores também têm livros que os marcaram. Saiba quais são eles. Nós vamos encontrar nesse trecho alguns verbos. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para localizá-los. Vamos lá? O primeiro verbo que nós temos é o verbo tem. Observe que esse verbo está acentuado, ele tem um acento circunflexo. Por quê? Porque ele está indicando o plural, que foi feito por conta dos escritores. Os escritores também têm. Então, quem tem livros são os escritores. Por isso que esse verbo ele está no plural e por isso que ele leva acento. Então, o verbo ter, quando está no plural, ele é diferenciado por conta do acento, ok? Bom, vamos pensar. Os escritores têm. E se tem é um momento atual, é um momento passado ou é um momento futuro? Exatamente, é um momento atual.
atual. Se é atual, nós vamos chamar de presente. Perfeito. Vamos ver se nós encontramos mais algum verbo nesse trechinho. Nós temos aí o marcaram. Os livros que os marcaram. Marcaram quem? Marcaram os escritores. Então, marcaram está indicando o momento presente, o momento passado ou o momento futuro? Exato. Marcaram está indicando algo que já aconteceu. Se já aconteceu, é chamado de pretérito ou também passado. Pessoal, o passado também pode ser chamado de pretérito, tá? Vocês vão ver que eu vou usar tanto o passado como o pretérito. Eu, particularmente, gosto de usar o pretérito porque eu acho que é uma palavra muito elegante e que combina muito com a gente. Então, você fique à vontade de usar ou o passado ou o pretérito. Eu vou usar as duas formas para vocês se acostumando. Vamos ver se nós encontramos agora mais algum verbo. Exatamente. Nós temos ali o são, que indica o presente. Ótimo, vocês estão ficando muito bons nisso. Mas vamos para mais um exemplo, então. Eu vou fazer um recorte de mais uma informação, que é essa daqui. Muitas dessas obras marcarão a vida de seus leitores, que as levarão para sempre na memória. Um personagem que se parece com você, uma história que adoraria ter vivido, uma ilustração impressionante. São vários os motivos que um livro tem para se tornar inesquecível. Eu acabei destacando o verbo para vocês antes do tempo, então vejo ali nós temos o marcarão. Olhem só que interessante. Marcaram e marcarão. É do verbo marcar. Só que um está indicando pretérito, ou seja, passado. E ele termina com a M. Encontraram ali? Isso, ali mesmo. Só que esse daqui, ó, muitas obras marcarão. Tá indicando que tempo verbal? Isso mesmo. Tá indicando algo que vai acontecer. E como é que a gente chama, então, quando vai acontecer? Futuro. Muito bem. Eu já vou colocar ali para vocês a informação. Então, gente, há uma informação importante que vocês precisam lembrar. Quando eu estiver indicando o passado, o meu verbo ele vai terminar em AM. Quando eu estiver indicando o futuro, olha só, ele vai terminar com tio, a, o, ão, certo? Vamos ver um outro verbo. Vocês já encontraram, muito bem. Outro verbo que também está no futuro, que é o levarão. Então, nós temos aí dois verbos indicando o futuro. E olha lá que eu falei do tio, a, o, ão. Vamos lá. Encontraram outro verbo? Parece, muito bem. Um personagem que se parece. Esse se parece, qual é a ideia? Exato, a ideia de algo do momento. Portanto, é o presente. E, novamente, ó, alguém já tinha falado ali, tem o são, que é igual ao verbo que está ali em cima, que também indica presente. Olha só aqui, ó, presente. Então, vamos pôr lá. E tem mais um verbo que aparece aí, que é o tem. Olha o que eu falei para vocês anteriormente. Quando o verbo tem, ele está indicando plural, que nem aqui escritores, eu vou colocar o acento circunflexo. Já aqui, ele não está indicando plural, porque eu tenho livro. Então, ele não tem acento circunflexo. Mas ele também está indicando o presente. Perfeito, gente. Vamos fazer uma retomada do que nós vimos até agora em relação aos tempos verbais. Então, nós temos que o passado, ele vai indicar o quê? Isso, ele expressa um fato que é ocorrido num momento anterior ao atual. Perfeito. Aí nós temos que o presente, ele indica um fato atual. Ótimo. E nós temos que o futuro, ele vai indicar um fato que ainda vai acontecer. Então, passado, algo que já aconteceu, o presente, um fato atual, e o futuro, algo que vai acontecer. Agora que você já sabe essas informações e que você entendeu muito bem o que está acontecendo em relação aos tempos verbais, vamos fazer uma prática. Fazendo juntos, tá? Quero assistir com você. Olha lá, o quero, verbo que está indicando uma ação que está acontecendo, que já aconteceu ou que vai acontecer. E aí? Muito bem, nós temos esse verbo indicando o
presente, momento atual, momento em que a ação ela está acontecendo. Com certeza, falarei com Joana. Falarei. E essa ação agora? O que ela está indicando? Algo que eu já fiz, eu já falei com ela, algo que eu estou fazendo, eu estou falando com ela, eu falo com ela, ou algo que vai acontecer, né? Eu falarei. Exatamente. Ele está indicando algo que vai acontecer. Muito bom. Visitei minha avó na semana passada. Olha aqui o verbo, ó, visitei. E essa ação, gente, em que momento está acontecendo? Ou, isso, eu visitei. Então, não é um momento que está acontecendo, é um momento que já aconteceu. E se ele já aconteceu, o nosso tempo verbal é o pretérito. Muito bom. Agora, nós vamos para a próxima. Venha, estou em casa. Olha, estou em casa. E essa ação? Essa ação está indicando o momento atual. Se é o momento atual, nós temos novamente o presente. Vamos para a última agora. Amei ler esse livro. E essa ação agora? Já aconteceu? Está acontecendo ou ainda vai acontecer? Exato, amei. Algo que já aconteceu, né? Eu li o livro e amei. Muito bem. Nesse caso, nós temos o tempo chamado de pretérito. E lembrando que o outro nome para pretérito também é passado. Excelente, crianças. Muito bom. Eu trouxe para vocês, acredito que vocês devem lembrar, daquela nossa matéria de jornal, onde os escritores falavam sobre as memórias da infância em relação a livros. Estão lembrados? Que bom! Então, eu trouxe para vocês 2 trechinhos que eu quero chamar a atenção para 2 recursos muito importantes. Vamos lá? Então, eu trouxe ali o trechinho da Ana Maria Machado, da Eva Funari. E eu quero chamar a atenção de vocês para 2 elementos. Está aqui, reinações. Observem ali, eu tenho as aspas. E não é novela. Então, o primeiro recurso que eu quero chamar a atenção de vocês é esse das aspas que se apresenta aqui, tanto no Reinações de Narizinho quanto no Web Novelas, certo? Esse recurso, como eu falei, são as aspas e elas são empregadas em diferentes casos. Um dos casos é esse que eu mostrei agora, onde nós estamos destacando o título de uma obra, né? No caso, uma obra indicada pela Maria Machado e uma obra indicada pela Eva Furnari. Fora isso, eu posso usar as aspas para indicar o início e o término de uma citação. Por exemplo, digamos que eu fosse copiar essa informação aqui exatamente como a Eva Furnari falou. Então, eu ia abrir as aspas e ia colocar aspas, minha mãe dava importância para os livros, contava histórias e acho que faz muita diferença. E fecharia as aspas aqui. Eu estou indicando exatamente que a Eva Furnari falou, ou seja, uma citação também, né? E atribuir um sentido irônico a uma palavra. Eu também posso usar aspas nesse. Outro elemento que eu quero chamar a atenção de vocês, ele está aqui, ó, no novas novelas. Observem que novas novelas está entre parênteses. Por quê? Porque ele está dando uma explicação sobre o nouvelle novel. Como não é uma palavra do português, né, um título em português, ele colocou ali, então, o que significa nouvelle novelas, novas novelas. Então, eu vou usar os parênteses, geralmente, para inserção de uma explicação, que é o caso, né, alguma observação, ou uma reflexão tal. Então, esses 2 recursos são recursos muito interessantes que nós podemos usar no momento de escrita. Certo? Pessoal, a atividade de vocês. Vamos para ela. Então, vocês precisarão, na atividade que eu deixei, analisar as frases. Então, eu coloquei algumas frases
e vocês vão indicar se aquele tempo verbal, passado, presente ou futuro. Mas vocês vão fazer isso dos verbos destacados. Então, o verbo vai aparecer destacado, vão indicar se aquele verbo, em que tempo verbal aquele verbo foi empregado, certo? Novamente, eu quero agradecer vocês a companhia, dizer que eu sou muito grata por ter esses momentos com vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a atividade e que vocês consigam realizá-la com muito capricho, muito empenho, como vocês têm demonstrado até agora, tá bom? Então, um forte abraço, um grande beijo para vocês e fiquem bem.